Fala aí, galera. Começamos aqui, vou convidar a Mônica. Aqui já está online, o Cris. Vamos lá, chamar todo mundo. Oi, Oiê, tudo bem? tudo bom? Já está Opa, deu certo. Já deu certo, o pessoal já está entrando aqui. aí. Oi, Thalita. Oi, Cris. Oi, Paulo. Oi, Sá. Faz tempo que a gente não se vê, Sá. Oi, Adriele. Oi, Ju. Ó, a galera tá entrando. Uhul. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Saudades, tá? Quanto tempo. Gente, a tela é muito pequenininha para ver todo mundo entrando. Oi. Oi, Paulo, tudo bom? Que Thalita. bom que você veio. Oi, Thalita. Cris. Que legal, sejam bem-vindos. Angélica. Paulo. Kissiane. O Paulo Merinaldo. tá mudando. Que legal, que legal. Saudade demais de vocês, quanto tempo. Gente, que legal que vocês vieram. Que delícia. Vamos esperar aí uns 2 minutinhos para entrar mais algumas pessoas e a gente começa a bater esse papo, pode ser? A galera tá entrando. Oi, Vande, que bom que você veio. Seja bem-vindo. Ai, gente, essa tela tinha que ser maior, muito pequenininho para ficar lendo. A Ju. Ai, que linda, obrigada. Oi, Ju. Que legal, a galera tá entrando. Uhul! Ai, que bom o assunto então acertamos em cheio, né? As pessoas querem mesmo saber sobre as habilidades do futuro. Que legal, que legal. Bom saber, bom saber. Vamos esperar aí uns 2 minutinhos, 1 minuto e meio, vai. Aí a gente começa pontualmente 9h05 para dar tempo de mais algumas pessoas abastecerem uma aguinha, para a gente poder bater um papo. Já vão preparando aí algumas perguntas para a gente poder responder. Ai, meu Deus, nessas horas dá um frio na barriga, né? As perguntas. Que legal. Olá, Kátia, seja bem-vinda. Oi, Gil. Ixi, é muita gente entrando. Que legal, que legal. Muito bom, muito bom vocês entrando aqui. Que Vamos lá. prestígio, que honra. Manda aí no aviãozinho para todo mundo que você conhece. Chama pelo menos 3 pessoas cada um. Vamos tentar bater pelo menos umas 50 pessoas aí. Uhul. Vai dar certo. Oi, Ju. Oi, Gil, Maria. A galera tá entrando, a galera tá entrando. O númerozinho tá subindo aí. Mais 1 minutinho a gente já começa falando um pouquinho aí, batendo esse papo sobre as habilidades do futuro. O que será que vem pela frente? Será que é coisa muito diferente? Será que a gente já tá sabendo? O Anderson, meu Ai, amigo, um abraço para todos os mineiros. olha o Carlos, quanto tempo, meu Deus, da época de faculdade, foi meu coach. Que prazer, meu Deus. Kaique, tamo junto. O Gil, e aí, Gil? A Jéssica tá online também. Que A legal. Cris, tamo junto, meu amigo. Samuel também. Isso aí. Que legal. Então o papo é interessante. Se a galera tá chegando é porque o papo é interessante. Boa. Juliette também. Manda um aviãozinho aí pro povo, gente. Bora chamar gente para conversar aqui com a gente.
Ah, legal. E aí, podemos começar? 9 e Vamos lá? 5, pontuais. Então, bora lá. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Mônica Mello, quem ainda não me conhece. Eu estou na área de desenvolvimento já há mais de 10 anos, trabalho com a capacitação e desenvolvimento de profissionais. Já treinei mais de 5.000 pessoas. Gosto muito do tema de desenvolvimento, de capacitação de pessoas. Adoro falar de competências, de habilidades. E a gente tentou chamar vocês aí para bater um papo, para a gente discutir um pouquinho sobre o que o futuro está apontando aí, quando a gente fala de tecnologia e fala de habilidades. E para o papo, a gente convidou aí o Eduardo Fleury, que ele é consultor especialista na área de tecnologia já com mais de 20 anos, trazendo solução para as empresas onde ele já atuou. E a ideia é que a gente faça um bate-papo com vocês também são os nossos convidados. E, enfim, sejam todos muito bem-vindos, o nosso papo vai ser muito legal. Fala um pouquinho aí, Edu. É isso aí, é um prazer ter todos vocês aqui com a gente e a gente vai compartilhar um pouquinho da nossa experiência, do que a gente já viu um pouquinho no mercado e é um prazer ter sido convidado por você para fazer parte dessa primeira live aí, desse assunto tão bacana. Legal, que legal. Bom, deixa eu contar para vocês como que eu organizei o assunto só para a gente não se perder. Quem já me conhece há mais tempo sabe que eu adoro de um esquema mental para a gente poder se localizar. Então, eu queria conversar um pouquinho quais são as habilidades do futuro e por que eu devo ou não me preocupar. Quais são os jobs em crescimento, quais são os jobs em declínio. Criatividade tem jeito? Será? O que é isso, né? Vamos conversar um pouquinho. E como desenvolver novas habilidades. Mais gente chegando. Olá, Sil. Oi, Pati. Graça. Sejam todos bem-vindos. Para a gente começar a aquecer os motores, eu queria convidar vocês, já falando aqui, na sua opinião, quais são as habilidades do futuro? Na sua opinião, no que você acha aí pela sua experiência? Conta um pouquinho para a gente. Deixa eu ver o que vocês vão colocar aqui para a gente. Oi, Pati. Seja bem-vinda. Nossa, que delícia. Quanta gente. E aí, conta para mim, coloca aqui no chat, deixa eu dar uma olhadinha. Quais são as habilidades do futuro para você, na sua opinião? Deixa eu ver o que está subindo por aqui. Isso aí, Um de cada vez, gente, sem pressa, sem pressa. a O Pati, pessoal tá tímido. manda lá. Paulo falou equilíbrio. Equilíbrio. Boa O noite, Bal. Jússi. E aí, Bal? Tamo junto. Ó, o Paulo já falou equilíbrio. Quem mais? Quem mais? Criatividade. Opa, Paulo já matou a pau. Criatividade. Criptogames. Paciência. Paciência. Olha que paciência, tem uma pegadinha. Acho que tá no caminho, Paty. Que mais? Que mais? Empatia. Boa. Que mais? Que mais? Quem arrisca aí? Pensamento crítico, verdade, Sá. Muito bom, muito bom. Excelente. Deixa eu ver o que carrega aqui mais. Às vezes demora para subir, né? A pessoa ansiosa do lado de cá. Inteligência emocional. A Graça falou que também não tem paciência. Ai, ai. Lidar bem com os Dona Nilza, desafios. um abraço, dona Nilza, para a senhora. Ética. Boa. Que legal. Quem mais? Mais algum? Mais algum aí? Vamos ver se tem mais algum. Vamos ver se carrega mais algum aqui. Ética, Bom, paciência. galera, Isso aí. é isso. É um pouco de tudo isso. Acreditem. Estamos todos no mesmo barco, estamos no caminho certo. Agora eu vou fazer outra pergunta. O que você acha sobre a seguinte afirmação? Aí é um racha-cuca. 80% das carreiras atuais não existirão a partir de 2030. Putz, grila, o que você acha disso? E a gente fala 2030, tá aí, né? Não tem nem 8 anos. É Aprender isso. a falar em público ajuda muito em reuniões, é verdade. O que vocês acham dessa afirmação, gente? Essa é uma pesquisa que foi realizada pela Dell Institute for the Future.
Eu acho que é bem legal a gente estar antenado aí nas tecnologias, nas inovações, mas também no que o mercado está falando, no que o mercado está conversando. O que vocês acham dessa afirmação? Disruptivo demais, né, Paulo? É, chega a dar aquele friozinho básico na barriga. O que mais, galera? O que vocês acham aí dessa afirmação? Olha, mais gente chegando. Uhul. Boa. Oi, galera, vocês que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. A gente está falando aqui um pouquinho sobre as habilidades do futuro, né? Eu perguntei primeiro para a galera quais eram as habilidades que eles acham que tem a ver com as habilidades do futuro e trouxe uma reflexão aí. O que você acha da afirmação de que mais de 80% das carreiras que existem hoje não existirão em 2030? A gente está falando pouco menos aí de 8 anos. Muitas das profissões de hoje não existirão. Qual a opinião de vocês? A gente queria ouvir um pouquinho aí. Olha lá, o Cristiano falou que tem muitas funções que estão mudando, verdade. Boa. O pessoal tá tímido, não quer falar comigo, conversa aí com a gente. Vamos lá, pessoal. Deixa a Um de opinião aí. cada vez. Um bate-papo. Tudo está acontecendo muito rápido, verdade, Graça. É o tal do mundo VUCA, o mundo Bunny, Deus me livre. É muita loucura. Olá, Pedro. A galera tá entrando. Isso aí. Bom, deixa eu avançar aqui um pouquinho no papo com vocês. Mas, Mônica, Eduardo, quais são, de fato, as habilidades do futuro e por que eu devo ou não me preocupar? Opa, chegou mais uma aqui. Até na área comercial, a forma de vender está mudando muito. A gente está falando para além das competências técnicas. Eu não sei quantos já ouviram falar sobre o que é isso de competência, né? A gente costuma falar que competência é a junção de conhecimento, habilidade e atitude. De forma bem simples. Conhecimento é saber. A habilidade é saber fazer. E a atitude é aplicar. É quando eu efetivamente aplico esse conhecimento. Quando a gente tem essa combinação de conhecimento, habilidade e atitude, a gente está falando sobre competência, né? E as competências servem para um milhão de coisas. E dentre elas, para a gente colocar aquele nosso tempero. Muitos de vocês já devem ter recebido feedback. Nossa, você é super comunicativo. Nossa, você é assertivo quando você vai fazer uma análise. Quando as pessoas estão falando sobre esses pontos a respeito dos nossos perfis, elas estão associando algumas das nossas habilidades. E por que é tão importante entender sobre as habilidades do futuro? Porque, como algumas pessoas já colocaram aqui, as coisas estão mudando muito, muito rápido. E quanto mais as coisas mudam, mais a gente precisa ou deveria precisar estar mais antenado. Sem pilhar, tá, galera? Porque a proposta nem é essa. Mas é mais a gente entender o que de fato está acontecendo e o que vem pela frente. Depois eu vou compartilhar ao final do nosso encontro, eu vou postar um pouquinho do papo que a gente está falando agora, até mesmo para vocês consultarem, compartilhar com outras pessoas. Mas só para vocês terem ideia, eu trouxe aqui alguns levantamentos, alguns estudos falando um pouquinho sobre quais são essas habilidades, já vou contar um pouquinho delas. Tem a minha favorita, as minhas duas favoritas. E a gente vai falar sobre as hard skills e as soft skills. Primeiro, o que é a hard skill? São aquelas habilidades mais técnicas que a gente aprende com um pouco mais de facilidade. Por exemplo, de forma bem simplista, tá? Porque a ideia aqui não é dar uma aula, mas é trazer um pouco de contexto para vocês. Quando a gente fala de hard skill, a gente está falando sobre as competências que eu aprendo de forma simples. Então, por exemplo, aprender a manusear uma planilha de Excel, mexer nas principais fórmulas ou nas fórmulas mais simples. Agora, quando a gente fala das soft skills, aí é legal pegar papel e caneta. As soft skills, elas estão atreladas àquelas competências mais comportamentais. Vocês falaram aqui, empatia, análise crítica. Quando a gente olha essas habilidades, né, que estão relacionadas também à comunicação, à criatividade, que mais alguém colocou aqui. Quando a gente fala dessas competências, são essas que estarão em destaque aqui para frente. Deixa eu ver que tem o famoso chá, Nath. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Quer comentado? Eu acho que o pessoal tá começando a interagir, tá chegando mais gente. E aí eu ia comentar o que a Nath falou aí, que é o famoso chá, o que você está explicando agora, né? Oi, Ana, seja bem-vinda. Ivanildo, Marcos, que legal, quanta gente chegando.
Bom, uma coisa que eu gosto de falar também quando a gente fala sobre os jobs em crescimento, né? A gente vai ter aí uma evolução muito grande naquela parte de desenvolvimento de softwares, por exemplo, gestão de projetos, os tais especialistas e consultores, né? Eu posso otimizar muito do meu processo, eu posso automatizar muito dos meus processos do meu trabalho, até mesmo das minhas principais formas de comunicação com o cliente. Mas aquele tempero que alguém comentou aqui, nossa, até o modelo de venda está mudando. Sim, porque as pessoas querem se conectar com outras pessoas. A gente está carente dessa relação entre pessoas. Então, por isso que a empatia acaba sendo tão importante. Por isso que a resiliência é algo fundamental para a gente olhar para o futuro, né? Além disso, a gente tem também uma questão de inteligência emocional que vocês trouxeram. Então, estamos todos muito, muito, muito alinhados, né? Eu acho que os principais pontos são esses. Qual é a minha capacidade de resolução de problemas? E para fazer uma resolução, para agir de uma forma com resolução de problemas, eu preciso também de um ingrediente aí que é um dos meus famosos, que é a tal da criatividade. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quer comentar, Du? Não, eu acho que realmente o pessoal tem comentado que o mundo tem mudado, e de fato tem mudado bastante. Assim, a gente vê que várias profissões que quando a gente era mais novo a profissão estava bombando no mercado, e de repente você olha e hoje fala, pô, mas por exemplo, eu fiz curso de datilografia. Você fala de datilografia, hoje as pessoas piram, falam, pô, mas o que é datilografia? Já nasce aprendendo a digitar. Então, são algumas coisas que vêm mudando e se a gente, a ideia desse bate-papo também é abrir um pouco a mente das pessoas, porque a gente viu essa mudança acontecer na nossa vida, no nosso trabalho, e a gente está vendo isso no mundo, né? Prova disso quem diria hoje que a gente ouvia CDzinho lembra? Não tinha Netflix, você tinha que ouvir o CD de música lá e ouvir a história do Bambi, seja lá o que for. Hoje você bota O Netflix, destino da Disney. é isso. Bom, as coisas vêm evoluindo muito e quem diria que a gente ia, por exemplo, fazer uma live espalhada no mundo inteiro aí. É uma coisa que da época do orelhão que você tinha que ficar na ficha lá e comprava, depois veio o cartão. Então, é isso. A gente vê, e eu costumo falar lá no escritório que o futuro, a maioria é robô, é inteligência artificial. Então, a gente tem visto isso mesmo no mercado, a gente tem visto isso nas empresas. E, e é isso. Eu acho que super bacana. Queria dar um abraço para o Leandro que entrou, para o Adalberto prestigiando a gente também, para a Thelma, um abraço para todo mundo aí. Vamos lá. Andressa também entrou. Bem-vinda, Adrê. Olá, Rê. Nossa, galera das antigas aí entrando. Sejam bem-vindas. Mica. Bom, mais Vamos gente lá. entrando. Boa. Bom, qual que é a sacada, uma vez que eu já tenho aí um tempero de quais são as habilidades do futuro? A gente tem que entender que as profissões que demonstram essa questão do declínio, que daqui a pouco menos de 8 anos não existirão, elas são todas aquelas tarefas artesanais, mas que são facilmente replicadas. Então, por exemplo, profissões como contabilidade. Uma pessoa que há anos era uma figura, né? Tipo, uma super faculdade, fazer contabilidade. É uma das profissões que mais vem se reinventando porque ela está caminhando para um lugar de automatização. O processo, ele é todo, a cadeia toda acaba sendo facilmente automatizado. Isso em várias áreas, vários processos que a gente acaba vivenciando na nossa rotina, no nosso trabalho, acaba tendo aí esse comportamento de ser automatizado de forma muito prática. Tá bom, Mônica, para de me assustar, pelo amor de Deus, e me fala qual é o caminho então. Porque eu percebo aqui que eu não tenho, sei lá, inteligência emocional, eu não tenho resolução de problemas, não tenho essa flexibilidade e resiliência que você comentou. Pelo amor de Deus, o que é esse tal de criatividade? O segredo, galera, é a gente aprender. É muito importante a gente entender que a gente é um ser incrível, com uma capacidade, uma plasticidade incrível
de aprender coisas novas todos os dias. Quanto mais eu aprendo e quanto mais eu multiplico esse aprendizado, esse conhecimento recém-adquirido, mais isso vai se consolidando na minha vida. Então, eu vou desenvolvendo uma forma muito proprietária, muito particular com aquele conhecimento. A gente fala que ninguém tem a mesma bagagem e graças a Deus, né, somos seres únicos. Bom, então, uma vez que eu estou aprendendo, uma vez que eu estou ensinando, um passo também muito importante é a gente modelar. Gente, é uma das palavras que quase todos os cursos, os mais modernos, em todas as grandes universidades, em todos os órgãos super respeitados, eles têm falado muito sobre esse processo de modelagem. Vou dar um exemplo para vocês. Final de semana, o meu filho estava na piscina e estava com o meu sobrinho. E o Lucas estava nadando de costas, boiando de costas. O Nick ainda não sabe nadar, mas está começando a vivenciar a água. Gente, foi incrível, porque ele olhou para o lado, viu que o Lucas estava ali boiando de barriga para cima e ele começou a tentar, né, do jeitinho dele ali, com os poucos recursos, né? O Lucas tem 7 anos, ele tem 2 anos e meio, e o Lucas ali tentando, brincando, fazendo charminho e ele tentando modelar o primo, tentando fazer como o primo faz. Aí todo mundo fala assim, pô, mas como assim modelar? Modelar é imitar? Não! A modelagem é muito mais sobre a gente, como eu interpreto um pedaço daquilo que eu acho interessante, que eu acho que vai fazer sentido. Então, um dos grandes segredos é, quando eu pensar em aprendizado, é aprender, desaprender e reaprender. Vou repetir. Aprender, desaprender e reaprender. Única, por que desaprender? Porque a criança é uma caixinha vazia. Tudo que você colocar dentro, ela vai receber. O adulto não. O adulto precisa tirar algumas coisas da caixinha para realmente desencanar, senão não entram coisas novas. Uma coisa que eu gosto de falar bastante é, a gente precisa testar, a gente tem que errar e a gente tem que falhar, porque nesse processo é onde acontece o aprendizado e é onde a gente começa a acertar. Uma outra dica que eu costumo trazer e que eu confesso, eu trabalho diariamente aqui, constantemente, é o tal do fugir do perfeccionismo. A gente acaba querendo acertar de primeira, a gente acaba querendo fazer o negócio da forma mais linda e maravilhosa, só que às vezes você perde o timing das coisas. Então, quando a gente fala sobre aprendizado, é importante que a gente tire essa barreira, sabe? Perca a vergonha, né? Tire a vergonha e dividir mais do que somar, né? Eu acho que falando de dividir mais que somar, Eduardo tem aí uma contribuição para trazer. Uma coisa que eu costumo falar bastante e que é uma frase super famosa é que quem ensina aprende 2 vezes, né? Então, eu procuro abrir bastante espaço, principalmente na empresa que a gente trabalha, e eu procuro explanar isso, a gente dá bastante abertura. Esses dias a gente até estava falando sobre assuntos relacionados à tecnologia, que é o mundo que a gente vive, e aí eu comentei com o pessoal, a gente tem bastante dificuldade, às vezes, de olhar para uma tecnologia nova e achar que aquilo vai emplacar. Mas se você for pegar as grandes empresas, elas começaram pequenininhas e foi de uma ideia. E aí é uma ideia que às vezes ninguém colocava força, botava fé naquela ideia. Eu só queria deixar um abraço para todo mundo que está entrando aí. O Alf, o Wilson, a Camila, o John, o Gabriel, a Thalita, e agradecer a todo mundo aí a participação. A gente já está com 34 pessoas aí, super legal. Então, eu estava falando do nosso ambiente de trabalho, então, o pessoal que trabalha comigo, o Kaique trabalha direto comigo lá, tá com a gente aqui também, e eu costumo falar, pessoal, eu não sou o dono da verdade, eu quero que vocês tragam experiências novas, eu quero que vocês tragam tecnologias novas. Recentemente a gente estava estudando a troca do sistema operacional do data center, e aí eu passei uma missão para todos os estagiários, fazer, vocês vão trazer o que existe de melhor, e a ideia realmente não é centralizar em um só, não é colocar, porque eu tenho um tempo maior de bagagem ali, que eu sou o dono da decisão. Então, a ideia realmente
é aquilo que você falou, é criatividade. Então, pode ser que... Um abraço para o meu amigo que acabou de entrar aí. Sérgio, um abraço. Obrigado, prestígio. Então, a ideia realmente é aquilo, é criatividade. A pessoa que traz... A gente foi surpreendido esses dias por um estagiário que começou a desenvolver um sistema novo para a gente lá e a gente está super feliz. Eu acho que é isso, a pessoa conseguindo entender que as coisas vêm mudando e vêm mudando absurdamente rápido, assim, a mudança ela é tão rápida quanto um piscar de olhos. Então, você vai dormir, quando você acorda já tem uma tecnologia muito mais aperfeiçoada, muito mais rápida. E uma coisa que você falou que também me chamou a atenção e que eu luto todos os dias é a parte do perfeccionismo, porque eu sou muito perfeccionista, mas hoje quem conhece lá o nosso data center sabe que eu estou abrindo mão do perfeccionismo, a gente olha lá, é um show de horror às vezes. Porque a gente tem que fazer o negócio funcionar e se a gente não se adaptar à velocidade que o mercado pega, o mercado pede, a gente acaba sendo atropelado, e é o que a Thalita está falando aí, é o Pix, né? Então, a gente fazia, é isso, é lembrar que há pouco tempo atrás a gente fazia ligação no telefone e tinha que ficar numa fila. Então, não bastava você fazer uma ligação, você tinha que ficar na fila, esperar a sua vez, entendeu? E aí torcer para a ficha não engolir, para o orelhão não dá problema. E hoje, de repente, a gente faz conexões com o mundo inteiro através de um celular e a gente via isso só na TV. Fala, pô, imagina, é um negócio super distante, depois, de repente, a gente está vivendo. E hoje eu falo pro meu filho que, sei lá, que a internet não funciona, é um absurdo. Mas como que não tem um filme? Antes, sei lá, a gente começou com CD, né? Não era nem CD, a gente começou com um disco de vinil. Depois a gente passou para o CD. Então, quando eu comecei com tecnologia, para instalar um sistema operacional, a gente precisava de 18 disquetes lá, era um negócio absurdo. E hoje a gente vem evoluindo absurdamente muito. Então, hoje eu me pego muito, muito. E todo dia eu me pego nisso de não ser uma pessoa tão perfeccionista, porque é melhor. Eu ouço isso no escritório, e aí, óbvio que a gente tem que ponderar bastante, mas é muito melhor uma coisa feita do que perfeita, porque às vezes a gente fica esperando o perfeito, 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 e a gente não faz nem o feito. Então, às vezes, o feito é melhor do que o perfeito. É verdade, perfeito. E eu vou aproveitar porque a Andressa colocou aqui, né? Poxa vida, eu sou assim, eu sou perfeccionista. Eu acho que isso é muito da nossa geração, especialmente porque o modelo de escola tradicional, ele não nos dava, não nos permitia o erro. Então a gente sempre entrava numa atividade, durante a aula mesmo, durante as nossas participações, a gente era estimulado a acertar. A gente não foi estimulado a errar. Então a gente tem aí uma certa intolerância ao erro e isso acaba cobrando, né? Acaba voltando para a gente como uma cobrança, uma autocobrança. E aí, de novo, a gente deixa de fazer alguma coisa. Eu quero ser uma pessoa mais criativa, por exemplo, mas eu não tenho tantas habilidades, né? Eu costumo dizer que as pessoas falam muito, me trazem muito esse feedback. Nossa, Mônica, você é muito criativa. De fato, eu acredito que eu sou bastante criativa, mas a criatividade, ela também é fruto de repertório, né? Das fontes que a gente lê, assiste, vivencia, os nossos tempos, né? Mais paradinhos, sem fazer nada, o tal do ócio criativo. E vencer a questão do perfeccionismo, porque se a gente fica atrás do perfeccionismo, a gente acaba deixando de testar coisas novas, deixando de vivenciar coisas novas, né? Então acho que é muito importante, a galera chegando aí em peso. Eu acho que tem muito esse ponto da gente entender que as coisas precisam sim ser feitas, mas a gente também tem que se permitir errar, porque a gente está num momento de autoaprendizagem, né? De processo de aprendizagem autodirigido. Eu preciso buscar novas informações, eu preciso aprender coisas novas. E aí, uma vez que eu aprendo, eu tenho que lembrar de ensinar. E
como que a gente faz para ensinar a Mônica? É dividindo um pouquinho daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente acabou de aprender, mesmo que o conhecimento seja novo. Aprendeu, já testa com alguma pessoa, porque aí você vai apurando o seu discurso, você vai apurando um pouquinho ali o seu repertório. Eu trouxe aqui a frase que o Eduardo trouxe, né? Ensinar é aprender duas vezes, do Joseph Joubert. Eu trouxe uma outra do Guimarães Rosa, fantástica. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. E uma clássica, né, da Cora Coralina, que eu acho que muita gente já conhece, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Porque é esse o segredo. A gente aprende duas vezes quando a gente está ensinando. Então, acho que isso é muito importante a gente trazer aí para o nosso repertório, para a nossa bagagem. Vou explicar agora como que a gente faz para modelagem. A gente já falou que para desenvolver novas habilidades a gente tem que aprender, a gente tem que ensinar e a gente tem que modelar. E como que a gente faz a tal da modelagem? Eu já dei o exemplo lá do Nick, que ficou dando uma espiada em como o Lucas faz. Ele tem uma admiração pelo Lucas. Então, a gente precisa olhar para as pessoas que nos inspiram. Quais são as pessoas que, por exemplo, têm inteligência emocional, que demonstram bastante resiliência, que têm um pensamento crítico, um pensamento analítico mais apurado? Eu olho para essas pessoas e vou identificar o que elas fazem, qual é o comportamento delas, como que elas aplicam, por que eu estou... No que exatamente eu estou me baseando para achar que essa pessoa tem essa habilidade? Além disso, eu tenho que sempre fazer o seguinte olhar, porque você pode falar assim, então eu vou imitar as pessoas. É diferente a imitação, porque na modelagem eu vou pegar só aquilo que eu acho que faz sentido para mim, para o meu contexto, para a minha bagagem. Então, uma vez que eu olhei o que elas fazem, como elas fazem, o que elas fizeram, como elas fizeram, e o que eu posso adaptar na minha realidade, eu passo a modelar esse processo. Então, eu lembro que lá atrás, há muitos anos, a pessoa que já denuncia idade, lá atrás, quando eu comecei na área de treinamento, eu era super tímida, eu era super fechada, né? Eu estava ali em um quadradinho, porque eu trabalhei por muito tempo com a parte de sistemas, com auditoria, era tudo número, sabe? Era tão binário quanto isso. E aí, quando eu fui para a área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, eu falei, caraca, por onde eu começo? E comecei a olhar para algumas pessoas e eu comecei a modelar essas pessoas. Então, com muito carinho, com muito respeito, cada uma dessas pessoas tem um pedacinho delas até hoje dentro de mim, tudo que eu evoluí. E isso, gente, ele é muito valioso, porque às vezes você está falando assim, pô, Mônica, mas eu vou ficar imitando os outros? Não, quando a gente modela, eu aprendo de forma mais rápida. Eu acelero o meu aprendizado, porque essa pessoa já apanhou, já levou na cabeça. Então, quando a gente tem essa oportunidade de aprender com os outros, a gente acelera o nosso processo de aprendizado. Ai, que linda, Thalita, obrigada. Pessoal chegando, Roberto, Adriano, Amanda, agradeço todo Que mundo aí. legal. E é o que você está falando, né? Quando você modela, na verdade, é um funil, porque você pega tudo que aquela pessoa vivenciou de bom, de ruim, e ela faz passa numa peneira ali, ela funila aquela informação e te dá aquilo quase que mastigado. Então, às vezes, anos de experiências são transmitidos ali, e eu acho que se a pessoa tiver essa de conseguir pegar essa informação, ela consegue, como você falou, ela consegue dar um up ali, ela consegue acelerar, e eu acho que é super bacana. Boa. Bom, agora é a hora que vocês pegam papel e caneta de novo. Vou contar para vocês os próximos passos. Agora que eu já entendi quais são as habilidades. Para quem chegou agora, galera, às vezes tinha outro compromisso, acabou chegando um pouquinho depois. Deixa eu só repassar. Ai, que linda. É muito difícil falar de inteligência emocional nesses últimos anos. Gente, depois da pandemia, eu não sei quem tem inteligência emocional. Todo mundo preso dentro de casa, né, sem conviver com as pessoas e tendo que lidar com uma crise pandêmica. Deus me livre. Mas vamos resgatar os principais pontos que a gente falou até agora, né? Então, quais são os jobs que estarão em declínio? Todos aqueles que facilmente a atividade pode ser automatizada. Eu trouxe como exemplo o papel de um contador. Hoje, a gente ainda tem a figura de contabilidade,
mas a tendência é que nos próximos anos, boa parte das funções de advogado já estão sendo absorvidas por inteligências artificiais. Tem uma muito famosa que chama o Watson, por exemplo. Então, existem várias inteligências que elas vão automatizando boa parte do processo decisório. E quais são as habilidades que não serão tão facilmente automatizadas? Quais são as habilidades do futuro? São aquelas habilidades que estão muito associadas às soft skills, né? Então, resiliência, inteligência emocional, a criatividade. Mônica, por que você fala tanto de criatividade? Porque a criatividade, ela tem raiz em várias outras competências. Ela acaba sendo fundamental para a gente trazer uma resolução de problemas. Então, de novo, eu vou usar o exemplo do Nick. O Nick, ele é muito esperto, né? As crianças são muito espertas porque elas não foram colocadas ainda em quadradinhos, em caixinhas quadradas, né? Como a gente, por conta muito aí da nossa formação. Então, as crianças são naturalmente muito aptas a fazer resolução de problemas com muita facilidade. Então, ele vê uma situação, ele já encontra uma solução, porque eles não têm medo de errar, eles não têm medo de falhar, eles estão sim se permitindo a testar. E com isso, eles vão desenvolvendo soluções mais criativas. Então, para a gente, acaba sendo uma das competências muito valiosas. Eu lembro que eu fiz um curso com o Murilo Gun, Reaprendizagem Criativa. Super recomendo, é muito legal, porque ele traz a gente, traz ao nosso entendimento, a nossa reflexão, esse olhar sobre como as coisas são postas de uma forma tão quadrada e como a gente pode hoje ressignificar boa parte delas e aprender coisas novas, né? Então eu gosto da criatividade porque a criatividade está muito relacionada a essa capacidade de criar inovação. E criar coisas novas não significa que eu vou descobrir a roda, mas eu posso usar toda aquela aprendizagem que já existe e transformar numa outra solução, né? É muito mais sobre inovação, que é fazer diferente uma coisa que a gente já conhece. Então, para além dessas habilidades, quais são os próximos passos? É muito importante que a gente faça um processo de autoavaliação. Eu vou compartilhar depois do nosso papo um post com algumas perguntas para você se autoavaliar, para você refletir sobre quais são as competências que você pode potencializar. A gente tem todas elas. Esse é o segredo. Elas todas estão plantadinhas. A diferença é que a gente tem mais facilidade para aplicar algumas e outras não. Ou porque em algum momento na nossa infância a gente foi estimulado, ou porque alguém falou assim, isso daí não tem nada a ver, desenho não vai te fazer ganhar dinheiro. Sabe aquelas coisas que a gente ouviu muito na infância? Eu acho que é muito interessante. Eu ouvi esse final de semana, alguém me falou assim, eu não tenho mais nada para aprender, já tenho mais de 60 anos, não dá mais para aprender, minha vida de aprendizado já foi. E pelo contrário, o nosso cérebro, ele tem uma plasticidade incrível. A gente está aprendendo todo dia, o tempo inteiro, coisas novas, experiências novas. Mas é um processo nosso de também aceitar essas transformações às quais a gente está se colocando. Eu gosto de trazer também, nesse processo de avaliação, uma autoanálise apreciativa. Mônica, pelo amor de Deus, que palavrão é esse? Calma. Quando a gente fala de análise, esse olhar apreciativo, é a gente também reconhecer o que a gente já evoluiu, celebrar as nossas conquistas, mesmo que elas sejam pequenininhas, a gente fala de micro resultados. É muito importante, ao invés de só focar naquilo que ainda não tem. Eu não tenho inteligência emocional. Poxa vida, queria muito ter inteligência emocional. Tá tudo bem. Se você quer desenvolver, dá para desenvolver. A gente pode aprender coisas novas toda a vida, né? Lendo, assistindo. Tem pessoas que não têm facilidade com a leitura, não tem problema. Vai ouvir um podcast, vai assistir uma atividade. Segredinho para desenvolver novas habilidades. Combine a sua audição com uma atividade manual, porque 70% da nossa comunicação, ela também está atrelada nas nossas mãos. Boa parte do nosso aprendizado acontece a partir das mãos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Ontem o Eduardo brincou comigo. Pelo amor de Deus, você vai falar isso? Eu falei, vou falar isso. Sabe aquelas atividades rotineiras que a gente não precisa de cérebro para fazer? Tipo lavar louça? Cara, é uma atividade muito legal. Põe um podcast e fica lavando a louça.
porque você está potencializando o seu aprendizado. Ou, por exemplo, eu vou desmontar um computador, eu vou fazer uma atividade super técnica, eu não estou fazendo a parte de software que eu preciso fazer a leitura e interpretação dos códigos, mas eu estou fazendo uma montagem e desmontagem. Quando eu faço essa atividade manual, ouvindo um podcast, ou eu deixo, por exemplo, um vídeo no YouTube rodando, isso vai aumentar o meu aprendizado, eu vou aprender mais rapidamente, eu vou associar melhor e a informação vai ser mais facilmente fixada. Então, isso é muito legal, a gente pensar quais são as habilidades que eu quero estudar, ouvir. Ah, eu gosto de ler. Na leitura, faça anotações, pega a canetinha colorida, marca texto e faça suas anotações, faça resumos visuais, faz um desenho. Mônica, pelo amor de Deus, eu não sei desenhar, tá tudo bem. Você não precisa mostrar para as pessoas, você pode, né? Por que não pode? Você pode, mas o processo de fazer aquele desenho do que você entendeu, da sua interpretação, isso também vai acelerar o seu aprendizado. Isso vai fazer com que você também desfrute no caminho. Então, acho que isso é muito importante. Avaliar aquilo que faz sentido para tomando banho, né? O momento de tomar banho é ótimo. O problema, Thalita, já tentei aqui, é que eu não encontrei numa caixa de som tão potente que o barulho do chuveiro não atrapalhe. Mas super funciona. Bom, eu vou trazer para vocês, então, ao final desse material, o pense no futuro da sua carreira, avalie, responda e mude. É um gift, é um material extra que eu vou compartilhar com vocês. Eu quero que vocês façam a leitura desse material e reflitam. Vocês vão observar que durante todo o material a gente está fazendo muito com perguntas abertas, para a gente pensar como é a sua linha de raciocínio, como você trabalha ela. Porque quando a gente faz essa autoanálise, a gente percebe o que a gente não tem e por que não tem. E aí eu te faço a pergunta, será que de fato a gente não tem? Ou será que estava ali guardadinho e a gente não sabia? Eu lembro que quando eu fui para a área de treinamento, eu nunca imaginei dar treinamentos. Eu falava assim, meu Deus do céu, eu sou tímida, eu não sei falar em público, eu tenho vergonha, né? Deus me livre e guarde, isso não é para mim. E de repente eu tive uma oportunidade de estar na frente de 40 mulheres, gerentes, todas super experientes na área. E eu ali me vi desbravando um mundo totalmente novo e eu me apaixonei. Claro, eu estudei bastante, eu tinha bastante propriedade sobre o conteúdo que eu ia falar, fiz minha lição de casa, mas eu estava vivenciando coisas novas. Então é se permitir errar, se permitir aprender coisas novas, né? Quer trazer alguma coisa aí? Quero, Ai, é verdade, Dre. A Dre estava lá naquele comecinho. quero agradecer todo mundo que está aí. Quero mandar um abraço para a doutora Paula, para o Carica, nosso comandante Carica. E é isso aí. O Cris falou aqui, né? Cavalo velho não aprende truque novo. A Andressa falou também, o mais legal de tudo é que depois você acaba tendo vários insights sobre o que você absorveu daquele podcast ou daquilo que você estava estudando, né? Verdade, verdade. Um abraço, meu amigo. Olá, Michel. Bom, então vamos fazer uma revisão rápida de todos os pontos do nosso papo para a gente encerrar daqui a alguns minutinhos. Criatividade tem jeito, Mônica? Criatividade super tem jeito. Criatividade é a nossa capacidade de criar, inovar, fugir do óbvio e repensar aquilo que já existe. Mas também é reinventar e até transformar aquilo que já existe de uma forma muito melhor. A criatividade ela está muito relacionada ao nosso mindset, ao nosso pensamento, à forma como a gente vê o mundo, mas também a prática de brainstorming, né? Que é você ter uma nuvem de ideias, né? E pensar sempre fora da caixinha. Além disso, a criatividade é uma das coisas que nos torna seres disruptivos. O Paulo trouxe essa palavra lá no começo do nosso papo, né? E ela é uma das bases para o desenvolvimento de várias outras habilidades tão necessárias para o futuro. E eu costumo dizer que o aprendizado ele fala muito mais sobre mim do que sobre o outro, né? Então é importante também a gente reaprender, tirar algumas cracas que estão aqui na nossa cabeça. Ah, eu fazia desse jeito. Ok, eu fazia, mas que tal a gente testar coisas novas, né? E a criatividade também está atrelada à curiosidade e a uma outra habilidade que eu ainda não tinha falado, mas que é uma das minhas favoritas, que é comprometimento. Por que eu gosto de comprometimento? Porque o comprometimento, quando você quer algo,
quando você realmente está motivado a algo, você cria soluções diferentes, inovadoras a partir do comprometimento. Eu quero muito entregar um relatório porque alguém me pediu e eu não sei mexer no Excel. Cara, você vai no Google, você pesquisa, você procura, você aprende e você faz. Vai ficar um dashboard todo lindo, maravilhoso, de um cara super chique de analytics? Talvez não. Mas o que importa é que você fez. E a criatividade, ela nasce disso, da tentativa e do erro. Então, como que eu faço para desenvolver, então, novas habilidades? Aprender, ensinar e modelar. E aí, para a gente encerrar o nosso papo, quero trazer uma frase, né? Separe sempre um espaço vazio em algum canto da sua mente. E a criatividade instantaneamente vai preenchê-lo. É uma frase do D-Rock. Que bom que vocês estavam aqui com a gente. Que bom que vocês prestigiaram o nosso evento. Muito, 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 muito obrigada. Não sei se tem perguntas. Se tiverem perguntas, estou aqui. Quer comentar alguma coisa, Du? Eu queria pedir para todo mundo que está aí mandar um aviãozinho, chamar mais uma pessoa para essa live. E quem está gostando, manda coraçãozinho aí, comenta aí nos comentários para a gente poder saber se fez sentido para essa pessoa ou não, se o que, que ela achou, se ela tem alguma dúvida, alguma pergunta. A hora das perguntas é agora, né, gente? Um de cada vez, por favor. Eu costumo dizer isso no treinamento, um de cada vez. Bora lá, bora lá. O coraçãozinho tá bombando ali, ó. Aê, boa! Que delícia, que delícia. Ó, tem até um foguetinho ali. Ó. Boa. Ai, obrigada. Adoramos por aqui também, Ju. Ali, Pinturas Ball. Obrigado, galera. Obrigada pelo prestígio. Não tem pergunta, não? Quero pergunta. Faz uma pergunta aí, Ju. Faz uma pergunta aí, Nath. Vai, Pedro. Prestigia a gente aqui. Manda ver, Sabrina. Quando é a próxima? Bora marcar. Vou lançar lá qual é o próximo tema. Ou vocês podem pedir, mandar pra gente pelo direct. Eu tento trazer novos temas. Mas se vocês gostaram, bora fazer mais. Adorei o papo. Tentamos ser breves e rápidos aqui, mas trazer um assunto super relevante e com muitos comos, né? Eu costumo dizer que a internet, hoje em dia, todo mundo cria um monte de curso, todo mundo ensina o quê, até ensina o porquê, mas eu sinto falta de como fazer, né? Eu, pelo menos, quando estou estudando, eu sinto bastante falta dos comos. E tentei trazer aqui, tentamos, né, Du? Tentamos trazer, dividir com vocês um pouquinho dos comos para enriquecer aí a noite de vocês. Quais são os 6 números da Mega Sena? Paulo, se eu soubesse essa. Ai, ai, ai. Obrigada, Kissy. A mamãe tá aí, ó, Du. Ei. Até a mamãe tá aqui, óbvio, né? Como que ela não estaria aqui, pelo amor de Deus? Família em peso. Ensina como. Qual como você quer aprender, Jéssica? Bom, como faço para desenvolver minha comunicação? Passou rápido aqui, eu não vi a pergunta inteira. Mas a comunicação, ela está muito atrelada ao nosso perfeccionismo. A gente fica se cobrando tanto de falar bem, de ser bonito como os outros, de falar tão bem quanto os outros, e a gente deixa de testar. Uma coisa que eu aprendi lá atrás e que eu uso até hoje é me gravar. Eu pego um tema, estudo sobre ele, venho para frente do celular e repasso para mim mesma. Depois eu assisto, faço alguns pequenos ajustes e depois, gente... É a metodologia 70-20-10. O que é isso? 10% quando você faz um curso, você aprende sobre algum assunto novo. Então, eu quero aprender sobre comunicação. Aí você vai, compra um curso de comunicação. A gente tem um curso de comunicação incrível também, que a gente já aplicou em várias empresas. E aí, nesse curso, a pessoa vai absorver 10%, porque é o que o nosso cérebro consegue processar. 20% é quando você vai fazer leituras extras sobre o tema. Mas 70% a gente aprende no mão na massa. É fazendo, é executando. Edu, eu perdi um monte de perguntas aqui. Você consegue ver aí? Consigo. A Thalita falou que como faço para desenvolver a minha comunicação, eu tenho muitas ideias, mas na hora de expor, eu me enrolo toda e isso me prejudica. O que eu gosto de falar, Thalita, eu gosto de fazer um esquema visual em uma página, né?
Então, você pega uma folha e coloca os principais assuntos que você não pode deixar de falar. E aí você ensaia como você vai falar e cronometra o tempo. Uma mensagem boa, dependendo da natureza dessa mensagem, você tem que trazer de forma muito simples e muito rápida. Infelizmente, as pessoas hoje em dia têm pouca paciência, né? Embora seja uma habilidade muito importante, as pessoas têm pouca paciência para ouvir os outros. Então, a escolha das palavras acaba sendo muito, muito importante. Estruturar e organizar aquilo que você vai falar, a mensagem, tendo bastante clareza sobre o objetivo central da mensagem. Uma dica que eu posso trazer, há algumas semanas, eu trouxe um esquema de como você preparar um treinamento, mas serve também para uma apresentação, para uma reunião, para um pitch de vendas. Então, se você estruturar com aquelas ideias, depois se você não localizar, me chama no direct, eu mando para você, você já vai conseguir pelo menos organizar as suas ideias. Se na sua cabeça estiver organizado, mas no papel também estiver organizado, você consegue transmitir de forma mais assertiva, ensaiando e filmando um pouquinho a sua atividade. Ó, o Pedro, assim, uma pessoa que é considerada um prodígio, ela é assim porque consegue aprender e modelar de forma inconsciente? Nossa, que desafiador. Pedro, não é só sobre isso. Todos nós somos muito habilidosos em várias coisas, mas a gente não potencializou. Então, vou trazer um exemplo. Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele tem o dom do futebol? Não. O Neymar tem. O Neymar tem uma facilidade, uma habilidade incrível, muito natural. Mas o Cristiano Ronaldo é muito mais habilidoso em vários aspectos, mas ele treinou muito. O treino constante, ele faz com que a gente aperfeiçoe. Então, quanto mais eu treino, mais eu fico bom. Então, algumas pessoas naturalmente têm mais facilidade e elas usam isso sem vergonha, sem filtros, sem lente de aprovação dos outros, e elas potencializando isso, elas têm mais facilidade. Mas eu não sei se tem a ver com uma questão inconsciente, porque eu acho que todos nós temos habilidades, mas às vezes estão guardadinhas, a gente ainda não descobriu ou não as potencializou. Tem um livro muito legal que eu gosto, que é o Descubra Seus Pontos Fortes. Esse livro é incrível, vale muito a pena. Deixa eu ver se eu pegar aqui. Esse daqui, ó. Ele é muito, muito bom. Ele tem uma pesquisa e fala um pouquinho sobre isso. E ele fala exatamente que no modelo tradicional as pessoas elas nos ensinaram a focar só no poxa, você não sabe matemática, mas eu sou incrível em português. Não, mas você tem que aprender matemática. Então a nossa escola tradicional ensinou que a gente tinha que desenvolver aquela habilidade que a gente não era tão bom. E aquela que de repente eu seria um as, né, escrevendo horrores, eu não desenvolvi. Então, acho que é muito importante a gente ter esse olhar de conhecer, por isso que a autoavaliação e o autoconhecimento é tão, tão importante. O que mais? Tem mais perguntas aí? O NFT.com pergunta: acreditam que os trabalhos artesanais irão acabar? Não, não. Trabalho manual não acaba. O que vai acabar são aquelas rotinas que são facilmente incorporadas por uma máquina. Por exemplo, envio de comunicação de uma contabilidade ou processos judiciais. Os processos, eles têm, ó, se acontecer isso, faz aquilo. Se acontecer aquilo outro, faz aquilo outro. As máquinas têm essa capacidade de automatizar tudo que é muito binário. Toda a parte de consultoria, de estratégia, elas ainda não conseguem executar. Tudo que for manual, por exemplo, um café artesanal, ele é muito mais saboroso do que um café de máquina. Ah, mas o café de máquina atende a demanda? Atende. Mas a experiência proporcionada por um café artesanal, por exemplo, em um restaurante, ele não é o mesmo. Então, as pessoas continuarão procurando por experiências únicas, procurando por atendimentos únicos, que faça com que elas se sintam especiais. Agora, se for uma atividade tão simples quanto fazer uma coisa que todo mundo faz, aí, de fato, o processo provavelmente vai ser automatizado sim. Pelo menos é isso que todas as pesquisas apontam. E aí o Cris pergunta mais uma aqui: quais as maneiras mais fáceis de aprender? Mais fáceis de aprender é associar o aprendizado da leitura do vídeo com a ação manual. O ser humano aprende pelos canais
que a gente fala, né? Que é o auditivo, o sinestésico e o visual. Aquilo que eu vejo, eu aprendo. Então, aquilo que eu executo, eu guardo. Eu preciso praticar. Eu quero criar um vídeo na internet. Eu preciso fazer o vídeo na internet para eu ficar bom nisso. Eu preciso errar, inclusive, várias vezes para eu começar a ficar boa nisso. Quanto mais eu executar, mais o aprendizado vai acontecer. Por exemplo, Mônica, eu preciso saber uma coisa só, eu posso conhecer um pouquinho de várias coisas. O que os estudos têm identificado é cada vez menos as empresas vão precisar de pessoas especialistas, porque o modelo de negócio da maioria das empresas tem mudado. Cada vez mais a gente precisa de pessoas generalistas. Não estou querendo dizer que isso é uma verdade absoluta. Não, gente, mas é que é uma tendência de mercado. Porque as pessoas generalistas, elas têm várias habilidades, mas elas não têm profundidade em todos os assuntos. E aí sim, ela vai estudar com profundidade aquele tema, aquele assunto que ela acha imprescindível para a atuação dela. Por exemplo, o que mais? Mais perguntas? Pessoal elogiando, Thalita, top essa live, colocou a habilidade de cada funcionário, muito top. A tia falou que a gente é muito lindo, inteligente, que foi. Gente, façam lives com a família de vocês. Uhul! Amando ver todos vocês aqui. Letícia mandou palminhas. Thalita, obrigado. É isso aí. Excelente ideias. Isso aí, galera. Queria agradecer a presença de todos vocês. Foi muito bacana. Lembrando que eu vou compartilhar os materiais que ajudaram aqui a organizar os meus pensamentos. E nesses materiais a gente vai disponibilizar uma listinha para vocês fazerem atividade, né? De fazer essa autoavaliação e pensar quais são as habilidades do futuro que você quer desenvolver. Ó, eu deixei aqui fixado a última mensagem, o Instagram da Mônica, Mofleury. Então segue ela aí no Instagram. Quem me segue, já segue ela, @Mofleury. E quem segue a Mônica que não me segue, só seguir aí também, @Eduardo Fleury Oficial. Boa! Sejam todos muito bem-vindos, adoramos aqui passar esses minutinhos com vocês, foi uma delícia, delícia, delícia. E obrigada, né? Vocês interagiram, mandaram perguntas, fizeram comentários, achei que foi... É sempre muito mais rico quando as pessoas participam, né? Que delícia! E é isso, tá chegando a hora de dar tchau, gente. Aproveitem, vocês têm mais um minutinho, porque a gente tem que encerrar antes da gente perder, porque eu quero deixar esse material gravado. Obrigada, pessoal que foi entrando. Olá, Natália. Ó, a Jéssica tá esperando pela próxima. Uhul! Isso aí. Obrigada, Cris. Obrigadão, vamos despedir. Um beijo para todo mundo, um abraço. Mais uma vez, obrigado pelo prestígio aí. A gente vai marcar a próxima. Te aceito, Thalita, pode deixar. Valeu. Obrigado, galera. Ai, chegou atrasado. Cariacica, vai ficar gravado, aí depois você consegue consultar o material. Vamos tentar salvar, né, Edu? Vou deixar salvo aqui. Vou compartilhar. Eu nunca salvei, mas eu acho que eu dou conta. Obrigado, Paulo. Obrigado, Gé. Carica, para Paula, Kaique. Obrigado, Paula. Rael, obrigado. O Lucas está aí também. Valeu. Até o Israel veio. Obrigada, Israel. Isabela, Beijo, Letícia, o Pedro, a Jéssica, o Cris. Gente, brigadão. Vamos encerrando por aqui, quase uma hora de live. Passou voando, gente. Que legal. Voando, 58 minutos. Gente, brigadão. A gente não vai mais segurar. Valeu mesmo. Um beijo, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.